Olá, alunos. Ao longo desta segunda unidade, a gente vem debatendo a respeito de como buscar o bem, né? Como viver bem em sociedade. Aula passada, a gente vem debatendo sobre os conceitos ligados à moral de Nietzsche e de Immanuel Kant. Eu descrevi também o que era imperativo categórico e eu fiz um quadro entre a diferença entre ética e moral. Esta aula a gente vai continuar essa questão da busca pelo bem, né? Como buscar o bem. Então eu quero que vocês façam a leitura da página 13 e 14, onde tem o conto de fada As Avessas, né? E como é buscar esse bem? Como seria buscar esse bem? Como é que eu posso identificar que algo é bom ou mal? Essa questão dos opostos. Desde a primeira unidade, né, do nono ano, né, que a gente vem debatendo sobre isso, a questão dos opostos, a questão da luta entre contrários, entre contraditórios. E o que é bom para você? Será o que é bom para você, o que lhe faz bem, será que é bom pro seu colega? Será que é bom para outra pessoa, no caso? Vamos pensar a respeito. Será que eu buscar minha felicidade a todo custo vai fazer bem ao meu semelhante? Será que isso vai ter essa relação? Então, essa unidade, essa segunda unidade, continua os pensamentos da primeira, né? Esse conhecimento vem sempre se acrescentando. No texto da página 14, Conto de Fada As Avessas, conta a história de uma criança que vivia num mundo que tudo era bom, que ele vivia em uma sociedade que não tinha guerra, não tinha fome. Ele não percebia todo o contexto de vida fora daquela sociedade. E quando ele cresceu, ele percebeu que aquilo que ele vivia era algo do aquele meio social, mas nem sempre. Por exemplo, tem países que oprimem outras nações, que colonizam, por exemplo. Então, quem vive naquele meio social da metrópole não percebe os problemas que é enfrentado no mundo. Será que o contexto de vida de um norte-americano é o mesmo contexto de vida de uma pessoa que vive no Sudão do Sul ou que vive, por exemplo, na Etiópia? Será que o acesso à questão da educação, o acesso à alimentação, a recursos de água serão os mesmos? Então há todo um contexto que aquele meio social vive. Às vezes eu vivo numa sociedade que vive aparentemente bem, mas eu não olho para o meu semelhante que vive em outra nação. Ou até mesmo aqui no Brasil, existe uma grande desigualdade. O Brasil é um país rico, porém, por exemplo, às vezes lá no Rio de Janeiro é um exemplo. Às vezes tem uma mansão aqui desse lado, perto de um morro, e do outro lado já tem uma favela, ou comunidade, por assim dizer, que as pessoas tratam com eufemismo, né, de tentar abrandar a questão da significação das coisas, mas é a mesma coisa. Quer dizer a mesma coisa. Então, as pessoas que vivem naquelas comunidades, que às vezes não têm acesso a saneamento, por exemplo, saneamento básico, há uma grande desigualdade. Será que aquela pessoa que vive naquela mansão se coloca no lugar do outro, que está ali, do seu semelhante que mora ali próximo? Então, a gente tende a ter empatia por alguém que está longe. Também tem esse ponto de vista. Tem pessoas, eu vou ajudar as crianças da África, eu vou doar, mas às vezes não tem coragem de ajudar. Na sua própria cidade tem pessoas assim, na mesma rua que você mora, que estão passando por necessidades, estão tendo problemas, e a gente não consegue enxergar nosso semelhante, quem está próximo da gente. Então o texto Conto de Fada das Avessas, ele conta um pouquinho desse contexto de vida dessa criança, que quando cresceu, a sua concepção do que era maldade e bondade mudou. Então quero que vocês leiam esse texto bem atentos, percebam entre a questão das entrelinhas, né, a significação do que ele quis dizer nesse texto, e respondam a atividade da página 15, viu? A 1 e a 2.
Se vocês quiserem, debata com os colegas no chat. O chat é para isso. Vocês ficam esperando toda a vida eu me pronunciar em alguma coisa. Eu deixo a orientação lá. A orientação está dizendo, faça comentário no chat a respeito de tal coisa. Então, é para fazer o comentário. E não estão fazendo. Tem algumas pessoas que participam muito e tem outras que inexistem no chat. Tem que participar, pessoal. Vamos participar. Porque vai ter... Eu vou elaborar essa semana as atividades avaliativas para depois de... determinar o prazo para vocês fazerem da primeira unidade ainda. Então, tudo que for de atividade também feita que eu passar para vocês, eu vou tentar aproveitar como avaliação também, como parte da nota, para não ficar tão pesado a questão dessa atividade avaliativa no sistema. Então, quero que participem. Então, é a atividade da página 15, viu? E como tem que comentar com um colega, né, ter contato com o colega, vocês fazem esse comentário pelo chat ou até mesmo por outro mecanismo de comunicação. Na página 16, que eu falei sobre empatia, então tem a ver também. Eu quero que vocês leiam o texto logo abaixo, né, da atividade. Como é estar no lugar dos outros? Quais são? Ele fala aqui sobre as capacidades do ser humano, que é a capacidade de você se colocar, reconhecer a humanidade do outro, né, da outra pessoa, e se colocar no lugar do outro, a questão da alteridade, você se pôr no lugar do outro. Você perceber que aquele outro é um ser humano, que ele possui as mesmas necessidades fisiológicas e emocionais que você possui. Ele pode diferir no pensamento, na ideologia, mas é um ser humano. Então a gente tem que ter empatia pelo nosso próximo. Às vezes é difícil, né? Às vezes tem pessoas que são difíceis de lidar. A gente tem que ter essa empatia. Então ele fala dessas duas capacidades. Reconhecer a humanidade do outro e colocar-se no lugar do outro. Que remete à questão da empatia. Quando eu consigo exercitar essas duas capacidades humanas, eu trabalho minha empatia. Essa capacidade de perceber que o ser humano possui necessidades, que eu tenho que respeitar o meu próximo. Então isso é a empatia. Então vamos exercitar a empatia da gente. Quem nunca falou mal de uma pessoa próxima? Então a gente tem que se colocar no lugar do outro. Será que a gente gostaria que falassem mal da gente? Será que a gente gostaria que fizessem certos comentários? Então a empatia é isso, você perceber que o outro é um ser humano, que ele vai sofrer igual a você. Então vamos exercitar nossa empatia. Então vocês vão ter que fazer a atividade da página 15 e 16. E ler as páginas 13, 14 e o texto da página 16, viu? Até a próxima, pessoal. É isso.